Salve, salve, rapaziada, ligada em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, torcedor alvinegra, para poder chegar e acompanhar mais um episódio em que vamos falar sobre a questão interna do clube, a saúde financeira do Alvinegro de Porangabuçu para esta temporada de 2024. E para isso, eu trouxe primeiro aqui para ajudar nessa conversa mais detalhada sobre o financeiro do Ceará, o J. Rômulo, o Jotinha, narrador do Sistema Verdes Mares. Satisfação ter você aqui mais uma vez, Jotinha. Satisfação, Samuel. Mais uma vez está aqui no Cearacast, né, para conversar com o torcedor do Ceará. E num momento assim bem interessante, né, porque é já a véspera do Ceará estrear nessa temporada, né? Campeonato Cearense, tem Série B, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. E os votos é que esse ano de 2024 ele seja diferente do ano de 2023, né? O Ceará possa alcançar todos os seus as suas metas neste ano, voltar à primeira divisão, ganhar um campeonato cearense, participar bem da Copa do Nordeste, tentando aí esse tetracampeonato e participando bem da Copa do Brasil. Estamos juntos, Samuel. É bom bater esse papo aqui com os homens alvinegros que cuidam desse setor tão importante que é o financeiro do Ceará. Exatamente. E para falar nisso, a gente vai trazer aqui o Francisco Sampaio, ele que é diretor financeiro do Alvinegro de Porangabuçu, que já tem aí uma atuação de 36 anos como bancário em uma única instituição financeira privada, depois ingressou na carreira como escrituário e passando por todos os cargos de uma agência bancária até chegar ao cargo de gerente geral, desempenhando suas atribuições em 4 estados nordestinos: Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Este é o Francisco Sampaio, natural de Guanassés, interior do Ceará, e que vai falar com a gente aqui sobre essa questão financeira. Satisfação ter você aqui, Sampaio. Satisfação é nossa estarmos aqui. E como eu falei com você agora há pouco, né? Já tive um pouco aqui durante alguns anos no Grupo Éticos Queiroz, prestando serviço pela empresa que eu trabalhava. Legal demais. E para acompanhar a gente também e explicar detalhadamente essa questão, a gente trouxe aqui também o Lizarbe Monteiro. Ele que é contador, especialista em auditoria, gestor de negócios pela Fundação Dom Cabral e com foco em gestão e estratégia de finanças. Administrador de clubes de futebol profissional pela CBF, além de ter formação em MBA na Unicef. Ele chegou no Ceará em 2016 e vai detalhar melhor como foi sua trajetória como torcedor e também como superintendente do Alvinegro de Porangabuçu, Lizardo Monteiro também. Seja muito bem-vindo ao Cearacast. Perfeitamente. Então, primeiramente, agradecer essa oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre o nosso Vozão, né? E realmente tem sido uma trajetória muito gratificante estar no Ceará desde 2016, tá? Quando nosso atual presidente ele assumiu, né, efetivamente como diretor financeiro. Na época, nós trabalhávamos em conjunto, né, nas finanças, na organização do clube, parte administrativa, né, e toda essa criação, né, da estrutura profissional que o clube hoje tem, né. E como já foi brevemente citado, minha formação é em ciências contábeis, Uhum. né, me especializei em auditoria, também gestão de negócios, e tenho posto em prática esses conhecimentos, né, essas experiências no nosso Ceará, modernizando a estrutura, fazendo com que ele seja uma empresa em todos os sentidos, né, porque de fato e a gente tem que ter os cuidados, os zelos necessários. Perfeito. E para iniciar a nossa conversa, a gente primeiro fala do início, né, da trajetória de vocês. Francisco Sampaio, né? Você até estava falando aqui nos bastidores que foi jogando bola, né? E aí eu quero saber como é que foi a história do Sampaio como jogador de futebol que acabou indo para uma instituição financeira. Como jogador de futebol, foi um excelente bancário. Não, a gente jogava subúrbio aqui, né? Jogamos subúrbio, diversos times aqui, o Baia, né? Baia do Pio 12, nós jogamos, São José. E o futebol do Ceará, a gente desde pequeno, eu tinha dois amigos no interior que torciam pro Fortaleza, né? Uhum. E eu queria torcer o time do estado. E eu não entendi, quando pequeno, não entendia como é que ele morando no interior torcia o time da capital. Uhum. Então, assim, cresci, vim morar aqui, vim morar com inclusive morei com um jogador do Fortaleza e outro do Ceará, né? Quem era? Era o Lilico na época e o Hinaldo. Categoria de base, o Hinaldo jogou titular, ainda chegou a jogar no exterior, né? Uhum. E a gente sempre brincava lá com eles, né? E posteriormente, eu sempre querendo chegar perto do Ceará, mas não tinha a oportunidade. Não para jogar, mas para ajudar, né?
E aí Faltava qualidade na bola? eu acho que faltou um pouco. E aí depois, em 2002 em 2001 eu fui a Teresina resolver uma situação que o banco me pediu, passei 1 ano e 4 meses, depois fui para Natal. Em Natal eu conheci o meu amigo Judas Tadeu, que é do ABC de Natal, né. E com esse convívio com ele, a gente acabou se chegando, junto ao ABC, que ele era então presidente, e aí a gente começou a dar algumas ideias e ele gostou e me chamou lá para ajudar, né. A gente com algumas ideias aí, sempre nos sábados a gente estava lá, meu filho pequeno, soltava ele lá e ia, pra fazer as reuniões e tocando o barco. Por fim, eu quase saí da instituição que eu trabalhava para tomar de conta pra parte fazer a parte de gestão do clube, porque naquela época a gente estava montando um sócio-torcedor, Isso no ABC. no ABC de Natal, né. A gente Uhum. fez um acordo lá para fazer do ABC e do rival lá, né. Bom, e aí o banco resolveu me mudar e eu, tinha 2 filhos, futebol vocês sabem como é né. A proposta era muito boa, mas era um risco. E aí nós fomos morar em Guarabira, na Paraíba. E lá o pessoal pelejaram para a gente se envolver com o time de Guarabira, eu não quis, fiquei um pouco decepcionado em não fazer aquilo que eu mais amo, né. E aí fui para Patos, na Paraíba. Tinha um senhor que tinha um cachorro-quente lá, todo dia ele me abordava para ele me levar, porque lá nós temos 2 times, né, o Sport de Patos e o Nacional de Patos, né. O Sport de Patos é uma torcida, vamos dizer, mais humilde, né, não tem ajuda governamental e já o outro time não, o outro time tem todas as condições. E eu sei que um dia, depois de 2 anos eu recusando, ele me pegou na saída e disse: "Olha, hoje eu não vou vender cachorro quente, porque eu estou te esperando para levar pra reunião". A pressão. É. Chama-se Valdeci Leandro, o nome dele morreu já, infelizmente. E aí eu fui para essa reunião, dessa reunião, aí já saí de lá, já trabalhando no esporte. Isso trabalhando também, No banco, no dividindo banco, no espaço banco, no com o banco. banco, né? Mas trabalhando assim, não é remunerado, eu digo trabalhando buscando Uhum. melhorar o Contribuindo, clube, né? né. É. E aí nós jogamos, a primeira divisão de 2010, outubro de 2011 nós fomos transferidos, e a gente continuou no clube. 2011 nós fizemos uma das melhores campanhas na primeira divisão, né, que o meu amigo Evandro Leitão era então presidente, ele me concedeu aí, 12 jogador da base. Aí eu joguei o campeonato paraibano com um goleiro de 17 anos, o reserva tinha 18 do Ceará, um zagueiro de 18, outro 19, um volante de 19 e um meia esquerda, Rafael. Esse era uma das se ele não tivesse tido um problema sério, de lesão, eu acho que seria um dos grandes jogadores que o Ceará já tinha, eh eh, trabalhado na base, Projetado, né? projetado na base. E aí nós fizemos um belo campeonato, primeiro turno, o nosso goleiro lá, 17 anos, foi o melhor do campeonato, primeiro turno. O Rafael foi o melhor também do primeiro turno. Você lembra o nome do goleiro? Não, lembro não. Ah, Ele interessante, eu vou só sei pesquisar que ele era de depois. Pacajus. Pacajus. Interessante, goleiro de Não, não, desculpa, não, Pacajus. não. O reserva que era de Pacajus, era daqui. Ele até pegou aí pela empresa que eu trabalhava nos nossos jogos. Bom, e em 2011 a gente, eh resolveu não colocar o time, porque eram 28 jogos. Uhum. E aí 4 pessoas lá pediram para tomar de conta do clube, o clube estava todo estruturado, com a casa montada para os jogadores. Eu entreguei o time, junto com a pessoa lá que ficava como presidente, o Márcio, e o Marcos, né. E eles rebaixaram o time. Vixe. E aí a torcida pediu, nós voltamos, eu e o Marco César, né. Voltamos, fomos campeões. E a federação tinha garantido para nós que ia mudar essa quantidade de jogos, que é inviável, né. Uhum. E aí, bom, ela não fez. Não por culpa dela, mas por causa de um time chamado Souza, pensando que era grande, e um 13 lá querendo prejudicar o Botafogo da Paraíba, né. Aham. Bom, e aí eu tirei o time. Quando eu disse que ia tirar o time do campeonato, o presidente do Nacional de Patos, né,
Ele ligou para mim, se você tirar, eu tiro. Se é o meu, já tirei. E aí a gente tirou. 2015 a gente volta, foi campeão invicto, o Nacional ficou para trás, não subiu. Isso até rendeu, gosto de brincar, você já deve ter Sim, sim. notado. E eu tomava de conta das mídias, eu fiz algumas brincadeiras que inclusive saiu no Globo Esporte Nacional, brincadeira que eu tirei com eles, né. Aham. Bom, aí jogamos 2016, né, eu me afastei um pouco, fiquei só na retaguarda, e 2017 eles rebaixaram o time novamente. Aí fui convocado novamente para voltar ao time, fomos campeões lá, 2018, não, desculpa, 2015, fomos campeões em 2013, 2015, aí 2018 eles pediram lá para a gente ajudar, mas aí de uma outra forma, de um outro tocado, já era outro presidente, nós fomos campeões de volta. Quando eu cheguei aqui em 2010, eu fui procurado pelo Mazinho Patrão e o Sérgio. Estava tendo alguns problemas lá no Ceará quanto ao sócio torcedor, e o Mazinho Patrão, a gente já se conhece do trabalho que trabalhamos juntos, né? Sim. Ele sabia de algumas ideias, Sampaio, nós estamos com esse problema, o que é que tu acha da solução? Eu disse, nós temos. Aí nós começamos esse projeto do sócio torcedor, né? Ou seja, a gente mostrou para eles aonde é que eles poderiam colocar, internalizar o processo, né? E aí a gente começou a se aproximar do clube por algumas vezes, quando o Robson assumiu, a primeira reunião com o Robson, eu estava presente, né? Com a diretoria dele, por causa do banco. E nesse interino, a gente ainda foi convidado para tomar de conta da base 2 vezes, né, acabou não dando certo, graças a Deus, porque Deus coloca para a gente o momento certo e a hora certa. Uhum. E quando foi em 2019, eu ainda meti um pouquinho de futebol, porque aqui no Ceará tive uma grata alegria de ser chamado para montar o time do Tiradentes, né. Ah, Aí eu montei o time do Tiradentes a pedido do Coronel Ribeiro, a gente montou o time do Tiradentes. Eu fiz um time para um treinador, mas entrou outro e acabou não dando certo. Eles pediram a minha opinião, trouxe de volta o treinador que a gente tinha montado o time. Eu me lembro que tive uma grata de surpresa de ter montado um time que deu de 2-0 no tricolor lá. Fortaleza, E daí então, quando foi agora esse ano, o presidente me chamou para ser o diretor financeiro, eu disse para ele que ia sair do banco. Ele disse: "Rapaz, mas lá não é remunerado não". Eu disse: "Não, tá tranquilo". Meus filhos, eles, um passou para auditor fiscal, já tinha ido embora agora em janeiro. A outra tinha passado em agosto, formada em direito, mas eu tirei ela do trabalho para estudar, para concurso, e ela resolveu fazer medicina, me fez uma surpresa que eu não sabia. Aí passou para medicina federal lá em Caicó, eles foram embora. Ou seja, foram realizar os sonhos deles. Aí eu fui realizar o meu. legal demais, Que interessante vasto currículo. Eu trajetória, né? estava observando aqui, o Super Sampaio, ele é interessante. uma espécie de herói lá de Patos, da Paraíba, né? Isso, Não, é, não. rapaz, Um já acabei herói descobrindo. do sertão paraibano, né? São Porque com 3 tantos títulos. acessos e títulos lá pelo time do esporte, lá de São 3 Patos, títulos. 3 títulos. É. Muito Ajudando o interessante. time lá, o Marcos, presidente, é um cara que eu tenho o maior respeito do mundo. Era um cara que algumas vezes eu indiquei para trazer para o Ceará para tomar de conta da base, mas acabou não dando certo. Além de ser, né, bam na gestão financeira, o homem também tem É entendido currículo na área riscado, bem ligada ao na futebol, né? gestão, é É interessante verdade. isso. Também não sabia desses detalhes. E o Lizab, né? O Lizab também aqui para o torcedor do Ceará vai contar um pouco da história dele. Você também chegou a ser campeão por algum clube, algum time que você passou, Lizab, assim como o Interclasse também. Sampaio? Na verdade, eu sou uma pessoa que acompanha o futebol, né? Por um hábito de família, etc. Mas nunca fui um jogador, né? Nunca fui um técnico habilidoso, né, no campo. Mas Esse tinha não foi meu vontade? forte. Vontade sempre tive, mas realmente vocação não nasci com isso, infelizmente. Como jogador, Eu um excelente contador. Exatamente, é isso aí. Mas eu tenho uma certa intimidade com a bola, certo? Eu Oh, aí, fui eu Aí, fui vice-campeão maranguapense de tênis de mesa, tá? olha aí. A Cadê o bola prêmio era no bolso? menor, mas é uma bola, Tá valendo. Interessante. né? Não, isso aí foi faz pouco tempo, né, a minha adolescência, faz pouco tempo. Mas é isso, o meu forte no futebol realmente é a identificação com o esporte, né. Eh Entrei nesse universo, vai completar, estou no 9º ano, né. Eu atuava anteriormente como auditor, né, minha formação em contábeis, especializei em auditoria, realizei auditoria independente durante alguns anos,
certo? E me apaixonei pela área, né, pelo futebol, me especializei, né, fiz o curso na CBF, né, parceria CBF e FIFA, Projeto Legado, Uhum. né, que era de formação de gestores de clube de futebol, né, eu fui a segunda turma, em 2016, certo? E, assim, a paixão não somente pelo clube, pelo Ceará, que já era uma paixão antiga, né, meus familiares, todos são torcedores do Ceará, irmãos, né, primos, né, todos são torcedores do Vozão, e até um motivo de alegria para a família saber que tem um membro da família, né, ali no Alvinegro de Porangabuçu. Então, eh muito feliz por essa trajetória, por fazer parte desse processo evolutivo do Ceará na gestão, né. A gente sabe que futebol não é uma matemática, né, que sempre vai dar aquele resultado que a gente espera, né, são muitos fatores envolvidos, né. Quando cheguei no Ceará estava na B, acessamos a A, passamos aquele período maravilhoso na A, infelizmente retornamos para a B, mas isso é só o momento, a gente de fato em breve vai estar voltando para a Série A, eu tenho plena convicção disso. Nós somos um clube de Série A, né, temos uma estrutura de Série A, temos uma organização de Série A. O Ceará foi referência, né, em 2020, 21, de gestão financeira a nível de Brasil, de gestão administrativa a nível de Brasil. E assim, já foi deixado um legado com relação a isso, né? E isso vai interferir, sim, interfere sim dentro do campo, né. Aquela segurança que o atleta tem de que vai receber seu salário, né, o clima organizacional, né, todas as parcerias que a gente tem, com os fornecedores, com todos os parceiros de forma Uhum. geral, né, eles sabem, confiam no Ceará, sabe que é uma instituição que é sólida, né, que por mais que tenha dívidas, como todos os clubes têm, é um dos menores endividamentos do Brasil, né, bem controlado, bem, administrado, certo? E sinto muito feliz por essa oportunidade de Dificuldade, estar lá. dificuldade no dia a dia nós temos, certo? Eh, eu nós chegamos lá e eu fiquei surpreendido com a estrutura física do clube, parte de gestão de a parte administrativa do clube principalmente. Eu tenho 36 anos de mercado financeiro, né, sou formado em finanças, mas eu nunca tinha entrado numa empresa, certo, para ter uma estrutura daquela. Se você entrar nos escritórios do clube, parte de estrutura, tem igual. Se você for olhar os processos, alguns precisam ser melhorados e sempre vão precisar. Mas a parte administrativa do clube hoje é uma empresa e eu digo para você que bem organizada nessa área. E até interessante isso, porque o Ceará vem se consolidando nessa questão há um bom tempo. Eu lembro que tinha consultorias da Fundação Dom Cabral lá internos, e eu queria saber de vocês, existe um ponto de partida para isso? Foi a partir da gestão de fulano de tal que começou a ter Olha, essa estruturação? Se vocês poderiam falar para a gente posso. a que se deve essa estruturação, que hoje dá um embasamento para o Ceará ter essa força no mercado também. Olha, Hum. existe, eu digo que existe no Ceará estado, existe 2 Cearás, o estado, Uhum. um antes de Tasso e outro depois de Tasso. E eu digo para vocês que existe 2 Ceará Esporte Clube, um antes do Evandro e do Robson e o outro após eles, É verdade. Sim. entendeu? Então assim, a transformação que esses homens fizeram no clube, tá certo? O Evandro pegou um time com as condições que pegou e fez o que fez. E aí veio na parte administrativa, o Robson veio e deu continuidade. Houveram alguns erros na parte de futebol? Houveram. Ninguém trabalha só com acerto. Mas, eh, dizem que o sábio aprende com os erros dos outros. Nós vamos ter que aprender com os nossos, nós erramos na parte de futebol. Mas nós estamos hoje, assim, eu sou suspeito para falar, porque, o atual diretor é uma pessoa que eu gosto, confio, Hum. tenho como amigo, mas nós precisávamos de um gestor de futebol. Diretor de futebol que o senhor fala é É, o Haroldo o Martins, no Haroldo caso. Martins. O o futebol, um diretor de futebol não é para estar indicando jogador. Nós temos executivos, nós temos o setor de inteligência. Hoje aí nós estamos trazendo jogadores aí sul-americanos aí que de qualidade e sem ônus para o clube. Estão vindo, a gente vai pagar só o salário. Ninguém comprou jogador, está comprando jogador.
Então isso aí é gestão. É gestão de inteligência, porque nós temos um setor de inteligência que tem que ser usado. Eles monitoram lá 1.000, 2.000, 3.000 jogadores por ano. E essas pessoas lá têm que ser valorizadas. E é isso que a gente está fazendo. E se a gente contrata um executivo de futebol, tá certo? Ele tem que fazer o trabalho dele. Nós tivemos aí o antigo diretor, Alberci, que na minha visão, assim, a torcida é porque não compreende muito, A torcida entendeu? quer resultados, Isso é que é resultados. Mas pelo assim, fator emocional. ele teve uma coragem que poucos teriam, de chegar naquela hora, o time sendo rebaixado e ele ir lá. Só que existia uma cultura que ainda estava enraizada, entendeu? E que a gente está tentando mudar. E esse ano, como disse o nosso presidente, vai ser o pontapé inicial para a mudança total. É a gente deixar de aceitar o que fazer e fazer o que tem que ser feito. É verdade, você falou, Sampaio, aí sobre Evandro Leitão, concordo. Eu sou mais velho aqui, né, mais velho assim na Mais que idade eu? aqui É entre mais todos. experiente, né? Tenho Mais 64 eu vou fazer, né? experiência, pô. Que é isso? Mas sou alvinegro desde que fui gerado, né? O Lisab estava falando ali sobre a família toda. Meus pais eram alvinegros. Eu queria esse jargão no tempo que eu estava lá em uma emissora que era o canal do Bobo. A gente só transmitia os jogos do Ceará. Então, eu queria o jargão, né? Alvinegro desde que fui gerado. E eu acompanho essa história do Ceará desde criança. O Ceará passou tantos momentos difíceis antes do Evandro Leitão, antes do Robson de Castro, que era aquele chamado Pires na mão, né? Ia É. buscar através de torcedores mais abastados para poder pagar folha, isso. Dimas Figueiras vivenciou isso, o soldado alvinegro, eterno soldado alvinegro. Chegou a época, e agora, bem antes assim do Evandro, do Robson, jogadores não queriam vir jogar Ceará. Você lembra do Heleno que nós entrevistamos, acho que foi num podcast. Sim. O Heleno falou que quando recebeu o convite, o Heleno, que fez parte daquele quadrado de ferro lá do Ceará, né? Ele disse que ficou temeroso, mas o Evandro empenhou a palavra e disse: olha, vai ser diferente o Ceará, naquele momento. E o Heleno veio para cá e, né, nunca teve nada a falar mal do Ceará. Um jogador que hoje joga no rival também chegou aqui quando se falava que ia pingar, ele não sabia esse termo pingar, ele veio do Vasco da Gama, não vou citar o nome dele aqui que está no rival, mas assim, ele quando se falava pingar, o Ceará pagava rigorosamente em dia, paga rigorosamente em dia, ele ficou, o que é isso? Aí os jogadores falaram para ele, porque aqui no Ceará você recebe rigorosamente em dia. Então, essa mudança realmente se deve à estrutura montada pelo Evandro, o segmento aí pelo Robson, e que o João, com certeza, está dando seguimento a isso. Ele Né? ele entrou dentro do marketing nosso, quando ele viu a estrutura, computadores lá, a estrutura que nós temos, a quantidade de funcionários, ele ficou impressionado. Rapaz, lá no Vasco não tem isso, não. Pois é. Lá os caras têm uns computador velho lá, na época, né? Sim. Eu acredito que hoje tenha dado uma melhorada. Mas assim, hoje nós não temos a condição, os recursos que nós temos na Série A, né? Eu estou falando lá para os nossos funcionários o seguinte: nós estamos com as despesas ainda de uma Série A, né? Porque foi rebaixado, mas temos jogadores aí para resolvermos os pagamentos aí que foram negociados. E com as receitas de uma Série B. Por uma sorte do acaso, ou por uma visão estratégica, essa questão da Liga veio nos ajudar. Nós tínhamos ano passado que receber aí 60 milhões da Liga. Nós recebemos 30. Dificultou. Esse ano a gente espera receber, estamos esperando receber agora em fevereiro, o restante que eles não nos pagaram no ano anterior. Passado. É exato. Né? E ao final de novembro tem outra parcela. Vai nos dar uma ajuda. Entendeu? Só que assim, é complicado, porque assim, o futebol, ele não é uma loja que você vende produto, arrecada o dinheiro. Não funciona assim. Vamos jogar um campeonato e aí nós temos as premiações, mas às vezes as premiações custam a chegar. Mas eu digo para vocês que está sendo feito o melhor possível, tá certo? E vai ser feito o melhor possível. Estamos trabalhando para que o nosso clube ele continue sendo exemplo de gestão.
E essa questão desse orçamento, a previsão orçamentária que vocês estão planejando para 2024, porque como a gente vem falando aqui, é uma projeção, né? Não é um valor exato que Não, vai não é, fechar não. isso, né? De Eu- 149 milhões de reais é o Perfeito. terceiro maior da história do clube. Como é que a gente pode colocar isso no papel e explicar para o torcedor a que se deve esse valor tão alto para essa previsão orçamentária para o Ceará de 2024? Pronto. É, desses 149 aí, você coloca 60 milhões que vem da Liga, Uhum. tá certo? O resto aqui, a gente tem aqui, ó, direito de transmissão, são 70 milhões que aí envolve esses 60, tá? Sim. Para dimensionar para o torcedor o quanto é difícil jogar, você sair de uma Série A para uma Você Série B, afasta só um pouquinho para aproximar. Boa, obrigado. você sair de uma Série A para uma Série B, é, o direito de transmissão na Série A gira em torno de 70 milhões. Quando você desce para a Série B, baixa para 8. É uma diferença 8 enorme, milhões. 8 8, milhões. 10, por aí. O trabalho que está sendo feito, e principalmente aqui no nosso comercial, por exemplo, e nós fizemos o maior patrocínio da história do clube esse ano passado. Fechamos a maior parceria que na primeira divisão nós não tínhamos. Marca do clube é forte. Então, assim, hoje nós vamos ter aí 70 milhões que estão envolvidos, esses 60 mais o direito de transmissão. Nós estamos prevendo aí 10 milhões de bilheteria, mas assim, do jeito que a torcida foi que não existe aquilo. Aquilo aí Vamos só duplicar existe no isso aí. Ceará, cara. Aquilo é amor demais, cara. É Você vê verdade. 14 mil, o Santos aí não bota nem na média de público no ano, Uhum. tá? E aí vem a bilheteria, premiações aí, nós estamos em torno de 10 milhões e 900, patrocínios 21 milhões e 800, programa de sócio, a gente está estimando 17 milhões, mas essa torcida, eu tenho certeza absoluta que o torcedor está vendo o trabalho que está sendo feito e ele vai ajudar e vai aumentar essa parte de sócio-torcedor, tá? Então, assim, aí tem mais ainda. A gente colocou aqui vendas de atleta de 15 milhões, e eu estou acreditando muito nessa conquista, porque as contratações que elas estão sendo feitas esse ano é de uma qualidade que jamais vista no nosso clube, tá? E isso vai render algo. Uhum. Receitas patrimoniais, aí 939, e demais despesa 2 milhões e 522. Demais receita. Demais receita, desculpa. Nessa vinda de atleta, já tem ali agregado também os valores do Caio Paulista, do Arthur Vitor? Não, nós não podemos colocar no nosso orçamento algo que ainda não está previsto e que não foi assinado o contrato, Uhum. entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo, você vê, uma pergunta que um conselheiro me fez quando eu fui apresentar lá o nosso orçamento. Você colocou aí o valor que nós fizemos uma parceria do futebol de salão, que eu acho que é importante nós fazemos por causa da marca do clube, porque nós fizemos uma parceria agora com a Gijoca, tá certo? Com o futebol de salão. Vai ser Gijoca Ceará. Para nós é excelente, que a nossa marca está na cidade lá, está sendo valorizada lá. O Gijoca é excelente também, porque vai jogar também no campeonato. Então, essa parceria é uma parceria que tenho certeza que vai dar certo. Estamos tentando fechar também com o futebol feminino junto à Prefeitura de Calcaia. Mas no futebol eu não coloquei lá, eu coloquei as despesas exatas que a gente ia. Exatas não. O que nós entendíamos que ia ser gasto. Previstos. Que ia ser gasto, né? O que é que acontece? Mas por que você não deduziu a parceria? Eu disse, não, nós assinamos o contrato. A mesma coisa aqui, a gente não previu que nós íamos ter a venda desses jogadores. Eles vão entrar nessa receita. Jogadores da base também estão nessa perspectiva? Jogadores forjados Não, pelo Ceará? esses daí, venda de atletas, eles estão em 15 milhões. Mas esses 15 milhões, entra também o Caio Paulista. Assim, não tínhamos essa ideia, Uhum. mas ele vai entrar nessa vai rúbrica. compor Vai essa compor rúbrica. essa rúbrica. E o Entendeu? valor seria naquela casa de 1 milhão e 860 mil, né? Foi a informação que a gente teve, que é tirando aquele valor que o Ceará tinha junto com o Tombense, que é o time que tinha ali algum direito com o atleta. É mais ou menos esse valor, vocês saberiam dizer? Nós temos 10%, né, do Caio Paulista. Caio Paulista, eu teria que consultar aqui os mas- números, mas é algo em torno de 10%. 10%. Já o Arthur Vitor é um valor, um percentual bem mínimo, né? Que é tipo uma- 0,7%. Isso, que daria uns 500 mil reais, né? Mas aí isso é importante também, porque o torcedor sempre fica perguntando pra gente: o Caio Paulista vai pingar quanto pro Ceará? Aí a gente fica tentando. É interessante. Um conselheiro, no dia que eu fui apresentar ao nosso orçamento, e eles me fizeram uma pergunta. Sampaio,
E aqueles jogadores que são vendidos, a gente sabe como é que sai do Ceará, tá? O que é que acontece? Jogador até 16 anos, nós não podemos fazer contrato, certo? Então ele vai embora. Só que existe um acordo entre os clubes que quando ocorrer isso, o clube fica com a porcentagem do jogador, tá certo? Então, por exemplo, nós temos lá um garoto de 15 anos, ele foi lá para o Flamengo. Nós vamos ter lá 30%, 50% desse jogador. O Flamengo vai investir nele. E a vitrine lá é mais valorizada. Abre uma vaga aqui na base. Eu estou aumentando as minhas receitas. Você concorda conosco? Sim. E aí, às vezes, algumas pessoas falam que, às vezes por não entendimento, às vezes por maldade, de que está saindo jogador da base E o clube está incorrendo em e o prejuízos. clube está incorrendo em prejuízo. Não Pelo é verdade. contrário, nós estamos aumentando a nossa base de receitas. Entendeu? Então, assim, por isso, assim, eu vou até contar em primeira mão para vocês, uma ideia que a gente teve aí desde quando chegou no clube, porque assim, a gente tem que mostrar para o nosso conselheiro e para o nosso torcedor como é que funciona o nosso clube, que ele não sabe. Então, nós vamos fazer uma imersão, né? Tem um outro nome que eles colocaram, Conexão Vozão, né? Que é uma imersão do conselheiro e do torcedor. Vai ter o torcedor também vai participar, o sócio torcedor. Nós vamos trazer esse conselheiro lá dentro do clube, ele vai chegar às 8 horas, 8h30 a gente pega o ônibus, vai para a base, para ele conhecer a base, que alguns nem conhecem, tá? Depois ele volta para o clube, vai conhecer a parte de futebol, como é que funciona cada área. Depois ele vai passar um tour por toda a parte administrativa para ele ver como é grande o nosso clube. O faturamento do Ceará, hoje 149 milhões, não é todo clube, aliás, não é toda empresa no Ceará que tem esse faturamento. Então ele precisa entender como é que funciona aquilo que é dele. Como que é Como é controlado. que é controlado. Porque Exatamente. assim, às vezes a gente vê alguns comentários maldosos, às vezes até por não entendimento, às vezes por maldade mesmo. Que não, o clube não tem isso, o clube tem controle de tudo. Se você toma uma cerveja no dia do jogo lá embaixo, lá em cima a nossa equipe está vendo, foi vendido. E diz até a marca da cerveja. Ontem eu estava mostrando para o presidente do conselho. Sim. Na hora que você vende o ingresso, o nosso sistema aponta lá. Tá certo? E é auditado, temos equipe de auditoria Tá. monitorando tudo. Uma das primeiras coisas que nós fizemos quando Interessante chegamos no isso. clube, a gente entendeu que os processos já existiam, tá certo? Mas todo processo ele tem que ser melhorado, né? Então a gente precisava de um RP mais robusto. Contratamos por quê? Porque a gente precisava melhorar os processos, mas para você ter um processo bom e contínuo, você tem que ter controles. Sim. E aí a gente trouxe um RP moderno. Guilherme Pequeno? Hã? É o Guilherme Pequeno, no caso? Não. RP. RP é o Relações Públicas? Não. RP é um sistema operacional de Isso. empresa. Bom explicar porque a gente Pronto. fica... Eu ia até chegar a essa pergunta do Guilherme Pequeno, né? Como é que fica a divisão? Guilherme Pequeno para diretor administrativo? Eu vou colocar. Só para esclarecer o que é RP, ele é um sistema de gestão integrado. O que é Rapaz, isso? que vergonha, pelo amor de Deus. Né? RP de comunicação é outra coisa, né? Então... É um sistema que ele conecta as áreas, certo? Vou citar um exemplo aqui. A área de compras, quando ele fecha, ele até ele tem um projeto bem inovador, né? Que a gente já está dando as tratativas desse projeto, que é fazer... Eu vou deixar para ele vai falar. Mas, enfim, nós conectamos no RP a área de compras, né? Que ao fazer um fechamento, né? Aquela nota fiscal, né, ao ser recebida a mercadoria, ela é lançada no sistema, o financeiro já enxerga lá o contas a pagar, quando realiza o pagamento, certo? Essa informação já chega na contabilidade, isso tudo integrado, tá? Então não precisa negócio de planilha vai, planilha vem, é tudo já automático. Aí tem, lógico, os processos de do Excel acabou. conciliações, etc. E o melhor do RP é a geração de informação em tempo hábil, certo? Para tomada de decisão. Um controle mais assertivo. Controle mais assertivo, mais ferramentas para controlar, tá? E assim, as grandes empresas têm RPs, né? Para que realmente controlem melhor, né? Gerem informações importantes para tomar a decisão. E é isso que o Ceará tem feito, né? Nós também evoluímos com relação a sistemas. Nosso atual sistema, que está em processo ainda de transição para o novo, a gente está implantando o novo sistema, certo? Para as necessidades do Ceará hoje, para o que ele almeja, já não é mais interessante, embora seja um bom sistema, tá?
Mas o que está chegando aí vai atender todas as nossas necessidades, inclusive com a pegada de inteligência artificial. Como foi que nós chegamos a um entendimento que precisávamos trocar o RP? Nós temos lá o setor de estoque, certo? E aí eu fui ver o controle feito no sistema lá, não era o ideal, o que a gente imaginava, não era satisfatório. O que é que nós fizemos? Vimos para trocar o RP, montamos lá um setor de compras e estoque, tá certo? E colocamos tudo no sistema. Ou seja, nós colocamos lá todos os cereais que a gente comprava no varejo, vamos passar agora a comprar no atacado, você reduz o preço. Quando você coloca o controle, você reduz o desperdício. Tem casos lá de material de limpeza que a redução chegou a 60%. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que está sendo controlado, então o desperdício ele tá sendo acompanhado. Então nós temos lá todo o processo de camisas lá, por exemplo, o material de jogos, calção, tudo é controlado. E aí é tão controlado que agora a gente colocou no roupeiro. O roupeiro, ele tem o estoque dele, ele pega do estoque geral, mas ele, por exemplo, a bola do futebol, no futebol ela não é usada na sua totalidade. Nós temos outras modalidades de esporte que precisam de bolas. Então essas bolas vão jogar no mato? Não, vão colocar lá. Serem aproveitadas. Então, e aí a gente vai ter o controle. Já era feito isso, só que sem controle, só que agora tem controle. Eu tive uma reunião com o pessoal do futebol, o Haroldo estava presente, aí o rapaz, mas aí às vezes a gente tem que trocar uma blusa para um outro time e tal. Não, tranquilo. Tendo o processo, feito o processo, ou seja, alguém autorizou, tem um registro, tá tranquilo, existe isso. Mas, aí ele disse, mas se eu perder? Aí você tem um departamento aí que a gente que resolve, bolso. O bolso paga, entendeu? Então, assim, é controles. E aí, a gente acaba, porque assim, teve o rapaz alguns comentários que aconteceram sobre o roupeiro, e, poxa, controle. Se falou lá muito, em verdade, porque é um cara trabalhador, batalhador. Ele não faz, por exemplo, ele é roupeiro lá, mas se vira com outras coisas, cara. O cara vende celular, o cara trabalha. Aí fizeram aquela celeuma toda sem necessidade. Bom, feito isso, agora o último que está entrando agora é a parte de material de construção. Então esse sistema ele controla o todo. Inclusive daqui uns dias a gente já está com um sistema aí colocado nas lojas. Hoje algumas lojas a gente já tem o real time, por exemplo. Quando eu estava mostrando lá para o pessoal do conselho, eu aperto o dedo aqui, eu sei quanto é que a loja do Rio Mar vendeu até esse momento. É atualizado Tá automático. certo? Isso nesse RP que vocês Na estão falando. SP. E eu também, quando a gente chegou lá, eu entendia que nós precisávamos trocar o RP por diversos setores. Uma outra coisa que sempre falava, se tem algumas coisas que saem que realmente precisa ser melhorado. Eles têm razão, as pessoas reclamam, alguns torcedores reclamam, e a gente precisa dar satisfação, porque o clube não é nosso, é meu, é seu, todos nós, mas não é nosso, da nossa equipe. Nós estamos lá cuidando. Nós estamos lá cuidando, representando o torcedor. Então, assim, nós temos que dar resposta. Quando feito isso, quando houve esse negócio, então vamos dar resposta, vamos botar o controle lá dentro do roupeiro. Uma outra coisa que sempre se falava, lá tem alguns fornecedores que são cartinha marcada. Não funciona assim, cara. Essa parte aí que eu segurei para ele falar. Não funciona assim. Lá nós temos uma equipe agora, por exemplo, nesse processo novo que a gente criou, houve até redução de funcionários. Por quê? Porque nós tínhamos lá 2 setores que a gente juntou. Aí a questão do fornecedor é simples. Cria-se uma plataforma como vai ter agora. Qualquer empresa quer ser fornecedora do clube, ele vai entrar no site lá, vai fazer o credenciamento, e aí a gente montou lá o setor de auditoria. Porque não adianta você montar o processo se você não acompanha. Sim. Tem que ter alguém para auditar. Então a gente montou o setor de auditoria dentro do clube. Então, assim, ele vai lá, daqui uns dias, ele vai lá no estoque e vai dar uma verificada se o estoque está batendo. Vai lá no roupeiro, vê se está batendo o estoque. E todos os demais processos. E esse processo já é um processo que vocês estavam planejando há tempo? Porque ano passado teve aquela situação de alguns dirigentes não, alguns conselheiros do Ceará solicitar junto ao clube
detalhes de valores, né, de estavam sendo negociados, isso veio depois disso ou já era um Não, Uma processo que espécie vocês de estavam prestação de contas, prestação né? de contas, não, isso? se eu explicar, assim que nós chegamos no clube, uma das primeiras medidas que nós tomamos foi chamar uma empresa de auditoria para fazer trimestral. Mas aí esse louco aqui que vos fala, queria fazer tudo ao mesmo tempo. Aí, Deu, deu uma embarreirada lá, né? aí com essa contratação do RP, atrapalhou um pouco, a gente não acabou. Mas assim, a nossa ideia agora é prestação de conta trimestral, auditoria trimestral. Trimestralmente a gente faz a auditoria, entrega para o Conselho Fiscal. Logicamente que vai aprovar no final no outro ano, né? Mas que esse processo seja Seriam contínuo auditorias para parciais. quando a Sim. gente chegar no final do ano não estar esse imbróglio de estar correndo, cuidar de outras coisas, cuidar de uma gestão melhor. Bom, aliado a isso, eu vou dar só um outro exemplo. Às vezes eu aprendi lá no meu interior que a gente não tem nada que a gente não resolva quando não há comunicação. Quando há Diálogo. comunicação, quando há diálogo. E aí nós tínhamos lá, por exemplo, o setor de estamparia e estoque que tinha antes, que a gente mudou, que tinha lá a propaganda que se coloca na blusa. Aí se pediu o material, não vinha com a propaganda, por exemplo. Gastávamos 340 mil. Isso aí em relação a 2022. Com esse novo processo, você concorda comigo que o comercial é que sabe qual é a propaganda? Uhum. Você concorda comigo que coloca a propaganda na blusa é o marketing, que vai saber onde vai colocar? E quem Sim. precisa da blusa não é o futebol? E aí Verdade. vem o setor lá de estoque que é que vai fazer o pedido. Mas sem essas 3 áreas ninguém faz. Tem que haver Então, sintonia, né? Nas três então áreas. eu chamei eles, coloquei numa sala e disse assim: ó, nós estamos com isso aqui, eu não entendo que esse gasto aqui seja necessário porque está faltando processo. Eu tenho já uma ideia de processo, mas queria que vocês dessem a sua antes de ouvir a minha, porque vocês estão dentro. Saí da sala, quando eu voltei, eles já tinham conversado. Acertamos, bateu as ideias. Então, assim, hoje não se pede material no clube sem estar esses elementos: futebol, o marketing Comercial. e o comercial, Comercial e a área de e a área de compras. compras. E aí E o que é que estoque. acontece? Essa redução aí caiu aí para baixo de R$ 6.000 mês, entendeu? Nossa. O que no ano não Que vai não, passar de 70. que não vai Uhum. passar de 70. Então, assim, a ideia é de transformação no clube. Quando a gente monta, porque assim, nós somos responsáveis pelo setor de auditoria e controladoria, tá certo? O que é, e financeiro, a gente tem a visão do macro, de tudo, né? Porque assim, chega as despesas, você vai, o que é isso aqui? Né? Analisa. Então, e aí com essa visão que a gente tinha do mercado financeiro do banco que a gente trabalhou, que o negócio lá, desperdício zero, né, como eles Aham. chamavam, e aí essa cultura está sendo enraizada lá, entendeu? Assim, os funcionários estão aceitando numa boa, tá rodando tudo tranquilo. Bom, feito isso, o que é que a gente fez? Aí veio essa outra mudança aí que o pequeno foi seu diretor administrativo. Então, assim, eu não poderia comprar, aliás, desculpa, eu não poderia tomar de conta do estoque. Eu sou financeiro, já tenho contabilidade, já tenho um Sim. monte de área. Aí o Guilherme Pequeno cuida dessa parte de estoque, tá certo? A gente montou, entregou a ele, ele está tomando de conta da parte de estoque. O compras ainda continua comigo porque eu tenho que autorizar, é um sistema junto, né? O estoque e compra, mas a parte de compra fica comigo. Por quê? Porque o financeiro é Envolve que sabe. decisão financeira constante, né? Exato. Envolve decisão financeira constante, entendeu? Então, assim, e está rodando as reduções. Tem outras lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples: custos, redução de custos. Nós tínhamos lá o feminino. O feminino, eu cheguei de manhã, tinha um ônibus lá. Chegava de manhã, tinha um ônibus. À tarde, tinha uma van. Eu disse, pra que isso? Não, elas vão lá para a Unifor, porque elas treinam lá. E à tarde elas vão para academia. E aquele ônibus que está ali? Não, aquele ônibus lá é do profissional. Eu disse, não, não, é do profissional, não, é do clube. É do clube. E as meninas vão rodar nesse ônibus. Agora, tu imagina o empoderamento dessas moças andando no ônibus do clube, Uhum. tá? O nosso sub-12 foi jogar agora em Recife, é o sub-12, não foi? Foi jogar em Recife no ônibus do clube. A marca nossa tá lá em Recife.
as crianças, elas, ó, Já a virou ponto valorização. turístico, né? Joga no Ceará, né? Eu vou dar rapaz. outro exemplo aqui para Já vocês, virou tá? ponto turístico já. Nós compramos uma van. Eu vi os meninos da base vindo numa Kombi, pô, sem ar-condicionado, sem nada. E aí eu disse, e essa Kombi, vai, não, às vezes ele vai pegar os meninos lá na parada, onde tem um outro ônibus. Eu disse, não pode, cara. E a gente comprou uma van. Mandei envelopar, mandei o motorista buscar os meninos na surpresa, sabe? Disse, quando esses meninos entraram dentro do ônibus que vira essa van, esses meninos doidaram. Cara, mas isso é a marca, cara, a valorização da criança. E tu já pensou os outros que estavam olhando aquele E eu sem, entrar e eu sem esse dentro? pertencimento, né? Os Pô, tô tempos entrando. pertencimento. E Não, os é. outros, as outras crianças, será que não vão querer jogar? Total, Será? total. Valorização. E isso é interessante, é bacana de ver, porque até a gente da comunicação utiliza muito aquele ônibus ali, porque a gente pega o fundo para poder fazer as passagens, fazer os boletins que a gente bota aqui na TV diário. Eu estou sendo muito falador, como diz lá no meu interior, mas vou te citar mais um exemplo. O futebol de salão foi jogar no interior. Aí eu chamei o motorista e disse, olha, quando tu voltar eu quero falar contigo, quero ver como é. Eu perguntei também dos meninos, com a reação deles, né? Uhum. E quando eles entraram dentro da van lá, fizeram festa. Ar-condicionado, tudo bom. E aí o motorista, no outro dia, quando chegou do interior, né? Ele foi de futebol de salão de Sampaio, quando eu entrei na cidade, eu ia entrando e os carros saíram e os carros correndo curva lá atrás. Aí atrás do ônibus, tinha vários carros atrás do ônibus. Quando nós chegamos lá onde nós íamos jogar, era a gente tirando foto, era tudo valorização da nossa marca, Isso é interessante. entendeu? É isso que a gente tem que se preocupar. E são detalhes que fazem grande diferença, né? A Uhum. diferença é mais ou menos assim, só essa vanzinha aí, esse ônibus aí, é questão de R$30 mil mês de redução. De redução. E é importante isso, porque a pergunta que eu queria fazer para vocês era a saúde financeira do Ceará para este ano de 2024. O torcedor fica muito na dúvida. Ah, mas está fazendo contratações aí, esse peso, como é que vai ser se não subir? O Ceará trabalha com isso também, nessa projeção? Ou como a gente vem falando, não é uma matemática exata e isso vem com o decorrer do tempo? Como é que está a saúde financeira hoje do Ceará para 2024? Olha, como eu falei para vocês no começo, nós recebemos um time na segunda divisão, com as despesas de uma primeira e com as receitas de uma segunda. É difícil, complicado. Eu disse até, teve o outro candidato que foi com o João, ele fez umas visitas lá para nós e a gente conversando sobre isso, eu disse mais ou menos isso a ele. E eu já tenho dito isso a várias pessoas. Eu tenho 36 anos de mercado financeiro. Devo conhecer um pouquinho de banco, né? Uhum. Bom, se eu, Francisco Sampaio, tivesse assumido o clube como presidente naquele momento, o clube tinha passado, nós estamos passando, vamos dizer assim, muito dificultoso a nossa gestão. Mas se eu tivesse sido presidente, o clube tinha passado por problemas sérios. Porque, felizmente, o nosso presidente é uma pessoa que goza de uma credibilidade aí no mercado, mas que conhece o mercado, ele conhece fundo de investimento. O banco não empresta dinheiro para o time de futebol. E ele conhece muitos fundos e ele conseguiu dar uma ajuda. Mas fomos prejudicados. Fomos prejudicados principalmente por alguns que se dizem torcedor do clube, porque eu acredito que aquele que fez o que fizeram, por exemplo, nós temos algumas pessoas que eles chamam de investidor, eu chamo de abnegados. São pessoas que nos ajudam no momento que o dinheiro do futebol não é assim, não. Eu vendi um copo e entrou. Não, ele por muitas vezes, ele custa chegar. E aí a gente tem as nossas necessidades. E aí tá uma briga de alguns querendo saber o nome dessas pessoas. Tu já pensou, eu empresto lá 2 milhões, 3 milhões para o Ceará, aí tá meu nome divulgado aí, o criminoso fica sabendo que eu tenho dinheiro, e aí vai sequestra um filho de um cidadão desse? Bom, se quisessem saber a taxa de juros, tá lá, a gente mostra. Se quiser como foi feita a operação, a gente mostra, tá tudo claro. Tudo lá, tá entendeu? tudo no Agora, preto no branco. saber o nome, isso é querer prejudicar o clube. Eu não entendo como não tem outra forma de eu entender. Entendeu? E, inclusive, essas brigas que tiveram aí, que tem que acabar, e eu espero que a torcida entenda que a gente precisa de paz. Inclusive, essa briga que teve lá também não é necessária.
Eu acredito que elas vão fazer a paz, mas eu estou falando é a paz nas redes sociais. Nós temos uma operação de R$150 mil, é um limite que nós temos no banco. Foi feita a consulta da renovação, certo? Quando chegou na matriz do banco lá, que a gente tem esse limite, a parte de crédito foi olhar a rede social, porque hoje você vê tudo. Aí viu a instabilidade que estava lá no clube, as brigas que se tinham pago, os comentários maldosos que tinha em rede social. Isso prejudica o clube. O clube é uma empresa, cara. Toda empresa precisa de ter credibilidade no mercado. Se não tiver, e aí quando a gente vê algumas pessoas falarem que algumas coisas que não entendem ou não querem entender, fica difícil fazer gestão no clube. Então, assim, eu peço que essas pessoas reflitam. Esse ano é um ano de decisão. É um ano que está sendo feito o possível e o impossível para nós subirmos e da melhor forma. Vocês estão vendo aí como é que estão acontecendo as coisas na parte administrativa e também na parte do futebol. A gente está tentando mudar. Agora, a gente precisa de paz. Se não tiver paz, meu amigo, se continuar essas brigas que nós temos de conselho, de conselheiros, de torcida, nós não vamos conseguir. É verdade. Sampaio, você estava falando sobre essa questão financeira, né? Aliás, o podcast tem sido mais baseado nisso, né? O futebol é uma consequência de tudo estar organizado, né? Exato. E como o nosso Monteiro falou, né, o Elisabe, que o futebol não é uma ciência exata. Tudo está sendo preparado, tudo arrumado, o departamento de futebol, o lado financeiro do Ceará, e a gente entende isso, que a questão de cair para uma Série B diminui essas receitas, mas como é que vocês hoje, para o torcedor do Ceará, né, esse podcast é direcionado ao torcedor do Ceará, assim, o torcedor ele é passional, ele quer resultados, ele quer conquistas, ele quer, por exemplo, esse ano, creio, que o Ceará neutralize uma conquista de um hexacampeonato por parte do Fortaleza, ele quer que o Ceará volte à primeira divisão. Aliás, o torcedor ele quer tudo, ele quer que o time seja campeão de tudo, né? Nós também. Nós também, viu? Nós também, como alvinegros, desde que fomos gerados, queremos isso, né? Mas assim, eu sei que empenho por parte do Ceará não vai faltar. Luta por parte de vocês, desempenho, isso não vai faltar. Dá para projetar esse Ceará como um time vencedor esse ano de 2024? Os processos, a gente tem processo, pessoas. Os processos estão, na minha visão, bem feitos, principalmente no futebol, que é o nosso motor, né? Uhum. E aí, na parte administrativa, eu já expliquei aqui para vocês as mudanças que estão ocorrendo. Vão vir outras, né? Vão vir outras. E essas receitas da Liga entrando vai dar uma melhora no nosso caixa, né? Uma melhora com essa queda, já repito, prejudicou o clube, Muito. tá Eu certo? queria até depois fazer um adendo nesse tópico. Mas eu acredito que esse ano, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que esse ano é um ano de mudança, é um ano de vitória. E eu senti isso quando eu vi aquelas 14 mil pessoas ali dentro daquele estádio, cara. Ninguém tem isso não, cara. Ninguém no Brasil. Que me diga um time aí que botou 14 mil pessoas num treino. Não foi no jogo treino, não. Foi num treino. Entendeu? Uhum. E aí, Emocionar mesmo. quando eu vi lá, nós fizemos agora colocamos todos os nossos funcionários, do zelador ao presidente, uma convenção, do zelador ao presidente. Todos têm a mesma importância. O que muda do zelador ao presidente é a responsabilidade. Entendeu? Mas a gente fez questão de levar todos, até os atletas. Para os atletas virem a responsabilidade que ele tem com aquelas famílias que estão lá trabalhando. Porque quando o time cai, as famílias sofrem, acontece desemprego. Porque nós não podemos sustentar todo o quadro que nós tínhamos. E a gente precisa. Tem setores lá que estão sacrificados. Operando assim no mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Então, assim, a gente fez aquilo para mostrar para o jogador, para o funcionário, a importância de trabalharmos juntos. Porque ninguém constrói nada sozinho. Sempre tem que ter ajuda. E a ideia é que, inclusive foi a torcida, amor, foi lá a bateria, arrepiei, chorei. Fala o puxador da eu chorei. Tinha várias pessoas chorando. Aí o Alexandre Frota
Chorão que deu um choro também. Quando eu vi, tava eu e Bom pra ele. chorar. Porque foi emocionante lá, a questão, entendeu? Teve um momento lá que eu ia descendo e a torcida do Ceará Amor tava lá no canto lá. E a gente desceu para tirar a foto. Eu acho que, não sei se já divulgaram a foto, tá? Aí eu, vem eles. Nós? Vocês? Não. Aí disse eles não vieram, eu fui lá no meio do cabeça. Ei, meu amigo, vocês fazem parte disso aqui. Isso aqui é nosso, foi pra dentro. Aí foi todo mundo tirar foto junto, cara. Juntos. A palavra é juntos esse ano. Exato. Só para reforçar um pouco sobre o estado delicado das finanças, né? Desse ano. Quando você sai de uma Série A para uma B, certo? Como o Sampaio muito reforçou, você tem um orçamento agora bem mais restrito, porém você ainda carrega muitas obrigações assumidas na A. Então, esse primeiro ano de Série B, né, 2023, né, e Deus abençoe que 24 seja o nosso último, né, nós estamos lutando por isso, né, a gente tem que honrar ainda os compromissos anteriores. Então, por isso que é muito desafiante. É extremamente desafiante. O orçamento está a 149 milhões, não é à toa. É porque a gente precisa honrar com os compromissos que a gente já carrega de algum tempo, ainda na época da Série A. Mas vamos focar na A, né? Novamente, vamos trabalhar para isso. E esse é o nosso foco. Legal demais isso. O podcast já está encerrando, Sampaio. E assim, era um assunto, cara, que a gente poderia passar aqui 2 horas falando numa boa. E fica até um convite para vocês, agradecer também ao Israel Simonton e ao Abreu Neto, para uma próxima vez a gente combinar aqui com uma coisa mais tranquila para a gente esticar mais um pouco o papo com vocês aqui, porque foi bem interessante aqui no nosso Cearacast. Agradeço demais a conversa e vocês terem vindo para a gente aqui, apesar da correria, que eu tô sabendo que a rotina de vocês no Ceará começa cedo e termina tarde da Não noite. tem hora para terminar, né? Não tem hora para Só para terminar. conversar, né, Sampaio? Eu chego normalmente 9 horas, 9h30. Agora, para sair, a mulher já tá reclamando. E isso mostra a satisfação, a paixão dos dirigentes que também estão trabalhando no Ceará internamente para poder fazer a roda girar dentro do clube, né? Por isso que eu saí do trabalho. Que assim, eu tirei 1 ano e 8 meses para estar dentro desse clube. Dezembro de 2024, quando terminar dezembro, eu tô fora, entendeu? Mas eu tirei por Ceará. Porque assim, a gente se aposenta, mas nós temos que voltar a ganhar dinheiro, porque senão não funciona a coisa. Então eu tirei esse ano e 8 meses pro clube. Era um sonho meu. Se vocês forem ver aí, quando o João nos anunciou lá, ele vai dizer, era um projeto dele. Uhum. Tudo na minha vida eu faço um projeto. Quando eu fui para me aposentar, projeto. Meus filhos, projeto. Então, assim, a gente projetou de estar no Ceará nessa época. Deu certo. E eu fiz, assim, eu cheguei pro João e disse, João, eu vou sair do banco. Ele disse, mas não é remunerado. Eu não perguntei, eu tô dizendo que eu vou sair porque eu não amo a 2 deuses, eu só amo a um. Aí eu não vou fazer bem feito o serviço se eu não fizer isso. Então, a minha família concordou, do maior apoio, a minha esposa. E eu estou lá, de 9. Agora, para sair, eu não vou dizer qual horário que Mais uma vez, Sampaio, obrigado pela presença Não. aqui. Lizab também, satisfação ter vocês aqui no Cearacast e espero vocês em outra oportunidade. Estamos juntos. Prazer foi meu. E para ajudar também aqui, muito obrigado, Jotinha, pela colaboração também aqui com o nosso Cearacast. Valeu, Samuel, sempre à disposição. Mas eu queria deixar aqui um agradecimento ao Ceará, ao João, ao Simonton, também ao Abreu, né? Eu tive uma perda na família agora, bem recente, segunda-feira. Inclusive a Alvinegra, torcedora do Sim. Ceará, de 4 costados, amava muito o Ceará. E eu solicitei uma pequena homenagem e fui atendido pela comunicação do Ceará, creio também com a aquiescência do João Paulo, né, nosso presidente, e doou uma camisa com o nome dela, que eu vou levar para a missa de 7º dia, que vai ser agora no sábado. E agradecer imensamente a equipe a Agremiação Ceará, a instituição Ceará, que eu amo desde criança, né? Aliás, desde que fui gerado. É esse o slogan que eu tenho, Alvinegro, desde que fui gerado. Então, agradecer imensamente a minha irmã, ela partiu para a eternidade, mas era uma torcedora do Ceará, deixou uma lacuna muito grande na família, mas sabemos que ela está no outro plano bem melhor que o nosso, né? E agradecer a audiência da torcida do Ceará, você vai acompanhar esse podcast em qualquer horário. Um abraço e estamos juntos. E se Deus quiser, esse ano vai ser o ano que nós voltaremos à primeira divisão e vamos disputar para ser campeões das demais competições. É isso, pensamento positivo. Eu queria só fazer um pedido à torcida. Sim. O lema desse ano
estamos juntos. Precisamos estarmos juntos. Precisamos apoiar aqueles jogadores que estão lá, tá certo? Eles estão vindo com outra cultura, tá certo? Eles estão vendo a outra cultura do clube. E eu espero que essa torcida apoie. Ela sempre apoia, mas um pouco mais, entendeu? A gente precisa de paz para fazer gestão nesse clube e a gente precisa deles no estádio. Perfeitamente. Tá aí o recado de Sampaio. Francisco Sampaio, diretor financeiro do Ceará, Lizardo Monteiro, superintendente do Alvinegro de Porangabuçu. Você que acompanhou a gente aqui na tela da TV Diário, agradeço demais a sua audiência. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, na telinha da TV Diário, você acompanha o CearáCast. Acompanhou da metade? Vai lá no YouTube do Jogada SVM, tem um episódio completo para você acompanhar com imagem. Se você está no carro ouvindo no podcast, o CearáCast também está no ar, no Deezer, Spotify, no tocador de áudio da sua preferência. Obrigado pela audiência e voltamos na próxima semana com mais detalhes do Alvinegro de Porangabuçu. Forte abraço, pessoal!